Pessoal, hoje eu vou ensinar vocês aí como trabalhar com loteamento no GeoOffice, com a função importar loteamento. Eu estou com um caso aqui de um loteamento, né, para geração de memoriais descritivos automaticamente. Estou com um caso aqui, vou mostrar para vocês como que eu fiz, né? Vou fazer um vídeo rápido, porque eu acho que esses tutoriais aí de vídeo muito demorado para quem já entende do assunto. Né? Então vou usar o AutoCAD e vou usar o GeoOffice, que são dois programas para poder fazer esse, vamos dizer assim, esse loteamento. No meu caso aqui é um caso de REURB, aí eu estou gerando os memoriais descritivos automaticamente pelo software, né? Com as coordenadas geográficas. Então, o GeoOffice tem essa função de fazer essa geração automática. Eu primeiro crio o modelo aqui no AutoCAD, e aí depois eu pego esse modelo do AutoCAD e levo lá para o GeoOffice, né? Para facilitar o trabalho. Tá? Então, o primeiro trabalho que eu fiz foi a geração dos polígonos, né? A geração dos polígonos para poder fazer esse trabalho de loteamento e fazer automaticamente. Então vou mostrar aqui para vocês como que eu fiz para resolver essa situação, né? Eu estou aqui com o caso de um loteamento, eu uso o AutoCAD Civil 3D, mas aí você pode utilizar o AutoCAD normal. Aqui eu criei cores diferentes para os layers, mas infelizmente o GeoOffice não exporta os layers, né? Isso aqui, pessoal, eu coloco como rua, tá? Esse layer rosa, o confrontante eu coloco como rua, porque aí o GeoOffice vai entender a importação, porque eu trabalho com a importação. Tem outras pessoas que trabalham com outra metodologia, né? Então essa confrontação começa aqui, o nome da área de confrontação, essa área começa aqui. Esse aqui eu coloquei bem pequenininho para caber nos quadrantes, tá? Esses polígonos aqui eu coloquei eles aleatoriamente, não são polígonos existentes, simplesmente para o GeoOffice gerar para mim. Coloquei o número dos terrenos, não importa, tá? A sequência. Coloquei o número das quadras, né? Esse aqui maior é o número das quadras. E aqui o nome da rua. Só que isso aqui, quando eu importei para lá, deu um problema. Então eu vou pegar, vou colocar tudo junto aqui. Isso aqui tudo junto e vou reduzir o tamanho do texto. Né? No caso aqui ele tem que ficar dentro do quadrante. Eu vou colocar aqui 0,5. Aí ele ficou dentro do quadrante. Então aqui tem todos os terrenos com as coordenadas geográficas, tem todos os lotes, todos os números da quadra. Aqui eu vou salvar como, ele clicou aqui sem eu querer salvar como, save as, e vou salvar como polígonos mesmo. Eu geralmente salvo na versão 2000 do AutoCAD para não dar nenhum erro. Pronto. Então aqui eu vou fechar isso aqui e vou abrir lá dentro do GeoOffice. Eu já criei aqui um arquivo do GeoOffice com essas configurações, tá? Então vou abrir aqui o GeoOffice, a versão 2 do GeoOffice, e aí eu vou lá criar o loteamento. Eu vou criar aqui de maneira bem rápida para vocês entenderem, tá? Mas aí qualquer coisa vocês pausam o vídeo e coloca aí o passo a passo, tá? Do que vocês querem, de como vocês querem fazer. Tá? Esse arquivo aqui já é um trabalho, já é os polígonos dos trabalhos que eu já estava trabalhando, tá? Mas eu vou ensinar vocês aqui passo a passo como que gera esses memoriais descritivos dos terrenos, como que gera a documentação, né? Para vocês fazerem aí
automaticamente. Infelizmente o GeoOffice abre tudo junto, né? E tem que sair fechando manualmente cada arquivo que ele abriu aqui. Vou fechar no X. Mas qualquer coisa, você cria aí um novo trabalho que ele vai automaticamente gerar para vocês aí os memoriais descritivos. Eu vou explicar aqui para vocês o passo a passo de como fazer esse trabalho, né? Tem que trabalhar com layers, né, que separam as camadas. Então eu vou importar aquele arquivo, tá? Eu vou apagar esse aqui porque ele tem o mesmo nome. Eu vou importar ele para cá. Eu venho aqui em arquivo, importar. Eu venho aqui e coloco a função DWG, que é a função. Você também pode importar em DXF, ok? Então eu vou aqui pegar o trabalho, que o levantamento topográfico que eu fiz lá, é esse arquivo, e vou trazer ele para o GeoOffice. O GeoOffice não vai abrir nas coordenadas, tá? Ele não abre nas coordenadas, você tem que clicar no botão de enquadrar ou clicar na tecla F4. E infelizmente os layers também não vêm, tá bom? Então você tem que criar um layer para o polígono das ruas, o nome das ruas, o polígono das quadras e o nome das quadras, ok? Então eu vou criar esses layers. Eu vou clicar aqui nesse botão do layer, né, o quarto botão. Eu vou clicar aqui e vou criar uma nova camada. Eu já até tenho algumas camadas aqui, nesse caso, mas eu vou criar uma nova camada, certo? E vou colocar o nome dos lotes. Vou chamar de 1, né? Layer 1, nome dos lotes. Vou depois criar uma nova camada, vou chamar ele de... Você pode criar aí da forma que você bem entender. Vou chamar de 2, polígono dos lotes. Infelizmente, ele tem alguns erros, tá? Aí, às vezes a gente tem que repetir. Eu geralmente coloco 2 polígonos e clico aqui que aí ele vai, né? O nome dos lotes, o polígono dos lotes. Depois você vai criar uma nova camada e vai colocar, eu vou colocar 3, nome das ruas. Os confrontantes também eu estou considerando como ruas, tá, pessoal? Vocês vão ver o motivo quando eu começar a importar lá no importar o loteamento. 4, o polígono das ruas. Depois eu vou para o quinto layer, tá? Os lotes, as ruas e as quadras, ok? Então, nome das quadras, que no caso vai ser o número, né? Mas eu vou colocar aí nome das quadras, o 5, nome das quadras. E vou colocar 6, o polígono das quadras. Eu prefiro colocar o número para seguir uma sequência, tá? Deu errado aqui. Polígono das quadras. Pouco importa o nome, tá, pessoal? Isso não importa. Isso aqui é bom você colocar dessa forma, porque fica mais organizado na hora de resolver as questões lá na importação do loteamento. Então eu vou clicar aqui em OK. E agora nós vamos então pegar esses layers e colocar, né? Então esse aqui é o nome das ruas, porque mesmo sendo confrontante eu coloquei como sendo uma rua, para poder o software entender isso, tá? Então vou colocar aqui, ó, todos os nomes das ruas. Então esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse. Então acho que é isso. Então eu vou procurar aqui, ó, nome das ruas. E se você quiser ver se ficou algum faltando, você pode apagar o layer. Então você apaga o layer, ele não vai
você vai ver que tudo sumiu. Então, agora eu vou colocar o polígono das ruas. Tá? Esses polígonos que são os polígonos que eu... Os polígonos também, pessoal, só para vocês entenderem, eles precisam estar fechados. Eles precisam estar fechados lá no AutoCAD. Porque se ele tiver alguma abertura, então os pontinhos tem que estar tudo organizadinho e arrumadinho. Então, o polígono das ruas. Aqui, agora eu vou colocar o polígono das ruas. E vou apagar ele também. Olha só. Então, né, apaguei. Agora esse aqui é o nome das quadras. Ó. Nome das quadras. Esse aqui eu coloquei com o nome da quadra como área verde. Mas você poderia ter colocado um número para ela. Isso aqui por se tratar de uma reurb. Aí todos apagaram. Agora eu vou pegar o polígono dos lotes. Tá? Eu já sei onde as quadras se dividem. Por isso eu vou fazer aqui com mais velocidade. Porque aqui é onde uma quadra acaba. Então eu vou colocar aqui, ó, polígono dos lotes. Aqui também é onde outra acaba. Vou colocar aqui polígono dos lotes. Esse aqui também são os polígonos dos lotes. Eu estou marcando 2 de uma vez. Polígono dos lotes. E vou apagar o layer para ver se ficou algum para trás. Ficou essa quadra aqui para trás. Você pode colocar aqui, ó, polígono dos lotes. Não deu certo, né? Vamos apagar ele e ver se agora deu certo. Não deu certo. Vamos marcar de novo. Vou colocar aqui polígono dos lotes. Ok. Então agora ficou o polígono das quadras, que é esse polígono aqui. Né? A quadra também você tem que fazer o polígono para ela, para o programa entender. Polígono das quadras. Vamos apagar o polígono das quadras. Só que, salvo engano, essa aqui, ó, você tem que criar um polígono para a quadra e um polígono para o lote. Né? Então tá polígono das quadras. Eu vou colocar um polígono para os lotes e depois eu vou voltar ele para o lugar. Tem que ter um polígono da quadra e um polígono do lote. Porque senão o sistema não vai entender. Eu vou apagar o polígono lotes e vamos ver. Agora o polígono das quadras ficou completo. Agora eu vou apagar aqui o polígono das quadras e só restou a numeração dos lotes. Eu posso marcar tudo de uma vez, o nome lotes, e vou apagar. Então não ficou nenhum layer fora, né? Então o nome dos lotes, ok. O polígono dos lotes, ok. O nome das ruas, ok. O polígono das ruas, ok. Eu prefiro a sequência por isso, pessoal, porque fica fácil trabalhar. O polígono, o nome das ruas, ok. E o polígono das quadras. Nome das quadras, desculpa, falei errado aí. Então, tá ok. Isso aqui é a configuração que você precisa para poder importar o loteamento. Agora você vai vir em criar item, desenho. Eu vou chamar aqui de residencial aldeia. Ok? Então eu venho aqui, vou avançar. Ele vai pedir o modelo de coordenada, o fuso, né? Você vai colocar o coordenado e o fuso. Ok. Agora eu vou voltar lá e vou copiar esse arquivo, né? Então, como que você faz para copiar no mesmo ponto? Eu utilizo o comando Ctrl
mais Shift mais C. Ou isso no AutoCAD, mas infelizmente no GeoOffice não funciona, então você vem editar, copiar com ponto de base. Eu utilizo a coordenada de base 0 e 0 e dou um Enter. E vou lá no Residencial Aldeia, que foi o último que eu criei, e dou um Ctrl V. E o ponto de inserção eu coloco 0 e 0. Tá? Então vou enquadrar, vou clicar no F4. Agora o que você vai fazer? Você vai criar o loteamento. Então você vai vir aqui em Ferramentas, Loteamento, criar ou editar o loteamento. Nome do empreendimento, eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui que os contratantes, como são vários, eu vou colocar aqui RURB, a localização. Isso aqui é na cidade de Pirenópolis, Goiás. Planta. Né? Aqui você pode configurar a planta. Eu geralmente configuro na A1. Você pode colocar um norte aqui, né? Tipo esse norte. Você pode colocar, inserir tabela nos lotes, que aí ele vai inserir a tabela em cada lote. Inserir a tabela também na planta geral, na hora de gerar a planta geral. Você pode inserir a área do lote. Você pode inserir também um prefixo, né? Para os terrenos. E aqui você configura os relatórios, certo? Os relatórios que são os memoriais descritivos. Você vem em aplicar, OK. Então a primeira parte você fez. Segunda parte, você vai vir novamente em ferramentas, loteamento. Você vai vir em importar loteamento. Ele vai abrir, ó, importar loteamento, passo 1 de 3, configuração das camadas. É aqui que você vai inserir as camadas. Quadra, você vai inserir os polígonos, né? No caso aí, o polígono da quadra, você coloca polígono da quadra. O nome das quadras. O rua, você vai colocar nome das ruas. E depois você vai colocar o polígono das ruas. O lote você vai colocar o polígono dos lotes e o nome dos lotes. Então isso aqui, se você quiser dar uma conferida, polígono das quadras, nome das quadras, polígono, aqui ficou invertido, né? Sempre bom conferir, porque aqui é o polígono das ruas e aqui é o nome das ruas. Polígono dos lotes e o nome dos lotes. Tá? Aqui a gente faz ao vivo, tá, pessoal? Por isso que às vezes acontece. Mas é sempre bom voltar e dar uma conferida. Você vem avançar. Isso aqui é para a área pública, tá bom? Aí eu não vou colocar nas configurações. Mas, se você tivesse áreas públicas, você poderia criar uma camada para áreas públicas e você colocar aqui os polígonos, tá bom? Aí, você configurar a camada. Eu vou avançar, ele vai fazer a importação. Isso aqui é o relatório da importação, né? Então a seção quadra tem 6 quadras, ou seja, 6 polígonos das quadras. Desculpa, pessoal, são 5 os polígonos das quadras, tá? Então são 6 é o nome do layer. São 5 os polígonos das quadras, que é quadra 3, quadra 1, quadra 2, quadra 4 e a área verde, que eu não coloquei número de quadra. Não tem nenhum polígono aberto. Se tiver algum polígono aberto nesse layer, ele avisa, tá bom? Então ele vem aqui com as ruas. É igual eu disse para vocês, os confrontantes nós colocamos como ruas, que são 22 ruas. Né? Chácara Funil, José Adriano Pompeu, que é um dos confrontantes, área verde, que é um dos confrontantes, a Rua Luiz, a Rua Zizito Pompeu, os números de lotes e número de quadras. Não tem nenhum polígono aberto. Se tivesse, ele ia avisar. Eu também já fiz esse teste anteriormente, antes de gravar esse tutorial. E o Layer 2, polígono dos lotes, ele aqui identifica cada um dos terrenos e se tem polígonos abertos. Não tem nenhum polígono aberto. E os terrenos em cada quadra. Tá? Se você quiser conferir individualmente, você pode conferir. Eu não vou conferir, tá bom? Mas tem o passo de você conferir. Você vem em concluir. Pronto, então ele gerou aqui o loteamento. Ok? Eu venho
quando eu termino nisso, né, essa etapa, eu venho em ferramentas, loteamento, e coloco para criar pontos nos lotes. Ele tem aqui por opção criar em todos os lotes, né? Então você vem dar um Enter, ok? Então, ó, criar, o padrão é todos os lotes, você vem e dá um Enter. Ele vai criar uma coordenada geográfica, tá? Em todos os terrenos com um número. Tá? Isso aí serve para facilitar o trabalho e a geração de memoriais descritivos. Você vem em salvar, eu geralmente salvo depois dessa etapa, enquadro, e aqui, para a geração dos memoriais automáticos, você vai vir em ferramentas, loteamento, você vai vir em criar memoriais de lotes. Então você vem em criar memorial de lotes. Olha só, na quadra 1, ele identificou 6 terrenos, porque existe um terreno que é de número 1A. Na quadra 2, ele identificou 8. Na quadra 3, 7. Na quadra 4, 7. E uma área verde. Se você ver que tem alguma coisa errada aqui, né, você volta todo o processo, apaga e faz tudo novamente. Tá bom? Então, aqui tem a opção de você configurar novamente o modelo, tá? O que são aquelas configurações, as configurações do relatório. Eu vou gerar esse primeiro relatório aqui, que é o CDHU lotes, ok? E vou gerar aqui, eu vou colocar área pública nenhum e aqui nenhum. E vou dar aplicar e vou dar OK. E você tem que clicar em selecionar todos, porque senão ele não gera. Olha só, então ele vai gerar o relatório de todos. Caso você queira gerar apenas um relatório, basta você clicar em um dos terrenos. Então, eu vou gerar o relatório. Aqui tem a opção de você substituir datas, substituir o assunto, substituir as outras coisas. Eu prefiro depois fazer isso lá no Word, ok? Então, eu vou dar OK e vou colocar aqui, ó, residencial aldeia. E vou dar OK. Pessoal, não mexa no computador enquanto ele estiver fazendo esse trabalho, tá? Porque você pode atrapalhar o processo. Então, você deixa o computador quietinho aí para você gerar esse memorial. Isso aqui você depois pode ir lá no Word editar e fazer, né? Então, ele vem aqui, isso aqui depois você pode substituir. Ele vem, coloca quadra, lote, o logradouro, né? Coloca a frente, automático. Coloca o fundo automaticamente, coloca o lado direito, o lado esquerdo e a metragem, as metragens de todos os terrenos. Então ele gera aqui para você automaticamente todos os memoriais descritivos dos terrenos, tá? Então essa é uma das opções que você tem, um modelo de memorial descritivo. Esse aí é um tutorial bem básico mesmo para você aprender aí. E o resto você pode fazer por teste, tá? Se alguma coisa aí, às vezes tem alguma coisa para ser editada, é sempre bom conferir todos os memoriais, porque programas têm erros, ok? Um grande abraço aí, até o próximo tutorial.